A igreja vem falando desse tema já tem bastante tempo. E vai ratificando tudo que a igreja começou a construir, a viver com mais intensidade, a manifestar com mais propriedade uma ordem de Jesus. Porque quando Jesus ele quer dar direção, quando Jesus quer dar destino, quando Jesus quer reconstruir, reformular, ele não faz isso em qualquer lugar. Ele faz na mesa. Quando Jesus ele quer te chamar para ratificar um chamado, um propósito, uma nova caminhada, ele não vai fazer isso em qualquer lugar. Ele vai te levar para o lugar em que ele sempre costuma estar, na mesa. E a mesa, para mim e para Valdirene, há um tempo atrás, era novidade. Porque não tínhamos referências de mesa. Já falei aqui algumas vezes. Mas como cada culto, graças a Deus, tem pessoas diferentes, para não parecer que nós somos, caraca, eles são expert em mesa, não. Não tínhamos mesa porque não tínhamos referências maternas e paternas. Não tínhamos referências familiares. Não tínhamos direcionamento familiar. Então, para quem não nos conhece, não fomos criados por pai e mãe. Fomos criados por tios, avós, amigos. Então não tínhamos. Nos casamos, não tínhamos mesa para poder se sentar como uma referência. Tínhamos mesas apenas para colocar coisas, mas não para termos relacionamento. Vivemos numa igreja durante 14 anos, ninguém nos ensinou a mesa. Passamos para uma outra igreja, aprendemos sobre família, mas não aprendemos sobre mesa. Chegamos nessa igreja e começamos a ter uma referência de mesa. Carlos e Neandra sempre falavam de mesa. E isso foi um desafio para nós. Porque tínhamos a cultura de sentarmos à frente da TV e comer com a TV. E eles falando, massificando. Eles foram algumas vezes na nossa casa e eles comeram com a gente aonde? Não, fala mais alto, aonde? Aonde? No sofá. Recebemos os nossos pastores, que ensinavam a mesa, que pregavam a mesa, mas nós levamos eles para o sofá. Por quê? Porque não nos permitimos a aprender com o exemplo. Mas o tempo vai passando, a insistência da pregação deles vai entrando, eles vão ratificando, aí nós vamos aprendendo, nós vamos nos moldando, nós vamos nos modificando. Obrigado. E a partir daí, nós começamos a jantar na mesa, porque também tivemos um reforço muito grande. E esse reforço tem esse tamanho. Aí cresceu um pouquinho. E a nossa filha começou a ratificar a mesa. E entendendo isso, toda ceia se lê. A ceia do Senhor, ela é na mesa. Mas ontem, eu lendo de novo isso, gritou para mim uma coisa que eu, Alex, nunca havia percebido no texto.
E eu falei, cara, eu acho que a gente precisa ler. E a pregação já estava pronta. Mas muitas das vezes já tivemos diversas discussões aqui no altar sobre uma frase assim, o Espírito Santo, Jesus mudou o louvor. E a gente discutia que não, Jesus não mudou nada. Jesus corrigiu aquilo que não entendemos no processo. Mateus capítulo 26, no versículo 17 e 18, tem um negócio ali que me chamou a atenção. Me chamou muita atenção, porque eu, Alex, não havia percebido a importância do texto. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? O 18. Ao que Jesus os orientou, ide à cidade e procurai um certo homem. E falai a ele, o mestre Jesus manda dizer-te, é chegado a minha hora, a hora de Jesus. Desejo celebrar a Páscoa. Jesus deseja celebrar a Páscoa onde? Na tua casa. Mais importante nesse momento aqui do que a ceia foi o entendimento desse homem. Eu vou abrir a minha casa para Jesus fazer a mesa dele, para ceiar na minha casa. Porque, volta lá, abençoado. O versículo continua no 18. Desejo celebrar a Páscoa na tua casa, juntamente com os meus discípulos. Ele não está dizendo que vai botar o dono da casa sentado à mesa. Ele está dizendo, eu quero usar a tua casa para fazer a minha mesa com os meus discípulos no momento mais importante antes da crucificação. Porque o momento importante não é a mesa, o momento importante é a casa. Então é Jesus dizendo nessa noite, olha só, eu tenho os meus discípulos e eu quero preparar a mesa dos meus discípulos na sua casa. E a pergunta para você hoje é, a sua casa está aberta para receber os discípulos de Jesus para ceiar com você? Porque nós falamos, eu quero Jesus na minha mesa. Campeão, mas a mesa de Jesus sempre terá um discípulo. E a pergunta de hoje para você é, a sua casa está aberta para fazer a mesa de Jesus para os discípulos dele dentro da sua casa? Por quê? Porque agora, hoje, não é Jesus que vai partir o pão com você. Quem vai partir o pão com você é os discípulos de Jesus. Porque Jesus fala isso, ó. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí ele parte o pão. Então a mesa hoje, na sua casa, a presença de Jesus e o partir do pão é representada pelo memorial do discípulo que se senta a ela. Então a primeira pergunta é, a tua casa está aberta para poder ser feito o banquete de Jesus através de um discípulo de Jesus? Por quê? Porque para a gente decorrer essa mensagem, a ceia aconteceu porque aquele homem entendeu. Eu ainda não sou esse discípulo, mas a casa é minha. E é na minha casa que esse banquete e esse memorial vai dar início. Então tem um banquete e tem um memorial para começar a acontecer na sua casa, a partir da porta que você abre para receber o discípulo de Jesus, para sentar com você à mesa dele. Amém? Eles cantaram a música, que eu até pensei em colocar, mas tudo bem, a gente continua.
A primeira frase que veio na minha mente foi: na correria, você distribui o que você tem, mas na mesa, você compartilha quem você é. Então, quando Jesus vai na casa daquele homem, que o texto, a Bíblia não relata, Jesus estava fazendo banquete para poder compartilhar quem Ele é. Quando você abre a porta da sua casa para fazer uma mesa e receber um discípulo de Jesus, não é para ele distribuir o que ele tem, mas é para esse discípulo compartilhar quem ele é. Jesus estava compartilhando quem ele é. E esse discípulo que precisa se assentar comigo, esse discipulador ou esse discípulo que precisa se sentar com você, é para compartilhar quem ele é na essência. Porque na mesa, nós estamos na mesa para ser aberto de verdade, para falar quem nós somos de verdade e sentir quem nós somos de verdade. Algumas vezes, em algumas pregações, eu citei o Thaleson, mas hoje ele está aí, e eu vou falar dele de novo. Estávamos no Amazonas. O Thaleson foi com a gente no Amazonas. Chegando no Amazonas, nós temos muitos momentos de quê, Thaleson? De quê? De mesa. Um dia estávamos na comunidade. Estávamos na casa de um pastor, sentado à mesa do pastor. E cada um começou a contar um pouco de si. Cada um começou a falar um pouco de si. E o que me deixou impactado na palavra do Thaleson é que ele compartilhou quem ele era. Ele não fantasiou. E o Thaleson, você lembra o que você falou, Thaleson? Lembra? E o Thaleson começou a falar. E teve uma frase, que aquela frase ele quebrou a gente. Nós estávamos lá e aquilo quebrou a gente. Que foi muito forte. E aquilo que ele falou, aquilo doeu dentro de mim. Por que doeu dentro de mim? Porque nós orávamos por ele 2 horas da manhã aqui. E a música que ele falou que representava ele, aquilo machucou a gente. E ele teve coragem de dizer. Thaleson, chega aqui. Por quê? Porque é a mesa. E o Thaleson, o que você falou? Tem um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Quando você falou isso, você estava vivendo o quê? Momento de angústia que eu sabia que não era para eu estar fazendo o que eu estava fazendo, porque alguma coisa me chamava para estar no altar. E sabe o que levou isso à consciência da presença de mesa? A presença da mesa trouxe quem ele era. Ele não mascarou. E nessa música, que várias vezes a gente cantou, que muda o repertório, lá sentado naquela mesa, eu comecei a lembrar quantas vezes a gente orava por ele aqui.
meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Aí pensando nisso, Eu tenho fogo na mesa, em meu peito, não é um Deus querendo ser reconhecido. dá descanso. Na mesa, é um pai querendo se relacionar. Na mesa, não é um Deus cobrando a sua atenção. Na mesa, é um pai querendo te dar atenção. Na mesa, não é um Deus cobrando que você se entregue, mas na mesa é um pai se entregando para que você se sinta amado. Com isso, eu lembro a aliança de Davi com Jônatan gera uma mesa de fidelidade com Mefibosete. Sabe o que isso quer dizer? Quando Jônatan reconhece o que ele deveria fazer no processo de vida com Davi, que é entregar a armadura dele e falar, ainda que eu tenha o título de príncipe, eu reconheço você como rei. Por quê? Porque você é o meu amigo. E eu abro mão de um reino para poder depositar em você a fidelidade da minha amizade. Um dia, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. A aliança de Davi com Jônatan gera uma mesa de fidelidade para a descendência de Jônatan, o filho dele. Certa ocasião, Davi questionou a quem? A si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jônatan. 2. Então convocaram Ziba, um dos seus servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou, tu és Ziba? E ele respondeu prontamente, teu servo, Senhor. O rei prosseguiu, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba, ainda há um, filho de Jônatan, aleijado dos pés. Olha só. A resposta dele poderia só dizer, ainda há um filho de Jônatan. Mas ele fez questão de demonstrar a deficiência dessa descendência. Era só ele dizer, porque a pergunta foi só uma. Mas ele fez questão de demonstrar a deficiência. Ainda há um filho de Jônatan, aleijado dos pés. 2 Samuel capítulo 9, versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi. E se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe referência. Davi o chamou pelo nome. Mefibosete. Davi não chamou pela deficiência apresentada. Davi chamou pelo nome. E ele prontamente respondeu ao rei, eis aqui o teu servo. 7.
Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto eu chamei, para lhe demonstrar bondade, por amor a quem? A Jonatas teu pai. Meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou ao Senhor: quem é este teu servos para dares tua presença atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. 9. Imediatamente chamou Zipa, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a tua família. A deficiência pode ser apresentada para você por pessoas desconhecidas de Jesus, mas membros de igreja. Mas quando você tem uma mesa de discípulos de Jesus, a sua deficiência ela é esquecida pelo propósito, pelo destino e pelo chamado. Porque o discípulo não reconhece a sua deficiência, mas reconhece o teu propósito. Ziba apresentou a deficiência. Davi reconheceu a fidelidade de um amigo. Por quê? Porque na mesa de Davi havia fidelidade. A mesa gera chamado e propósito. Na mesa do propósito, causa escândalo para quem está ao redor, vivendo sem destino e sem propósito. De novo, na mesa que tem propósito, causa escândalo para quem está à volta, vivendo sem destino e sem propósito. Marcos capítulo 2, versículo 15. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus. Estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Para se sentar com enfermos, você precisa estar sarado. Na mesa que você escolher para sentar, você precisa estar sarado. Ou se você que está ferido, está precisando de cura, não se assente na mesa de doente. Porque um doente não tem a solução para a doença que você possui. Um doente precisa de um médico que precisa identificar para cada doente da mesa que medicamento a tomar. E isso no âmbito espiritual, só os discípulos têm. Os seguidores não possuem.
Por quê? Porque para se tornar discípulos, precisam deixar de seguir, se sentar na mesa do mestre e ser tratado de todas as doenças emocionais, para curar doenças emocionais. Para quê? Para que essa mesa não seja uma mesa que contamine, mas que seja uma mesa que cause cura. Então a mesa que causa escândalo para quem está sentado julgando é porque não entende que quem está sentado já foi tratado, curado e resolvido, e agora está tratando, curando e resolvendo a mesa daqueles que estão doentes. Aí a mesa vai se tornar em cura e não em doença. Será que a mesa que você está se sentando gera cura para te alinhar ao teu propósito e alcançar o teu destino? Será que a mesa que você está sentado para ouvir está te adoecendo mais ou está te causando cura, refrigério e direcionamento? Porque eu preciso cantar com as pessoas que estão sentadas à minha mesa, que a minha mesa cura. A sua mesa cura. Não, Alex, eu estou precisando ser curado. Então, a mesa dos pastores e a minha mesa sempre tem uma cadeira para gerar cura. Porque a minha mesa cura. A minha mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Você pode, de fato, cantar isso. A tua mesa cura. Mas cantar com aqui consciência. Tem vinho e pão, de pensar assim, ó, lugar pra mim. Eu estou sentando à mesa. A tua mesa cura. Eu tenho cura para ele ou para ela. Ou eu estou sentando para ser curado. Mas essa mesa está me curando ou simplesmente está infeccionando a ferida que eu já carrego. Ou está simplesmente abrindo cada vez mais a ferida que eu carrego. Por quê? Porque nós precisamos, de fato, refletir. Por quê? Porque a vida não é uma brincadeira. A vida não é uma brincadeira. A vida, ela é consumida diariamente. A vida, ela é consumida emocionalmente. O emocional está destruindo famílias. O emocional está destruindo perspectiva de continuidade. Então você precisa falar assim para você mesmo: eu preciso me assentar a uma cadeira para receber a cura. Eu preciso chegar nessa mesa e compartilhar com alguém quem eu sou. Por quê? Porque eu não estou mais suportando. Jesus, ele está chamando a gente para se sentar nessa mesa, rasgar o coração e falar assim, ó, sozinho eu não consigo mais. Sozinho eu não tenho mais forças. E vai ter um discípulo de Jesus para repartir o pão com você. Vai ter um discípulo de Jesus para dividir o cálice com você. Vai ter um discípulo de Jesus para chorar com você. Vai ter um discípulo de Jesus
para arrancar a casca dessa ferida, para que o pus venha sair, para que essa infecção ela seja resolvida, mas vai ser preciso tocar nela. Mas na mesa de Jesus, o primeiro passo é: eu preciso puxar a cadeira, me sentar a ela e falar: eu não consigo mais. Porque o alinhamento e o propósito começa quando de fato reconhecemos que sem discipulado na mesa, eu não consigo não. Eu queria ter conhecido o discipulado há 20 anos atrás. Ao invés de eu ter conhecido tantos movimentos pentecostais, eu queria ter conhecido o discipulado. Porque no discipulado nós não teríamos se ferido tanto no casamento. No discipulado eu já teria perdoado meu pai há 20 anos atrás. No discipulado eu já teria perdoado a minha mãe há 20 anos atrás. Mas alguém um dia sentou comigo e tocou na minha ferida. E falou: o nome disso é discipulado. O nome disso é relacionamento, Alex. Por isso que eu não tenho dificuldade mais de chorar. Você não me viria chorando há alguns anos atrás. Sabe por quê? Porque eu sentei numa mesa com pessoas curadas. E elas me ajudaram a curar feridas da alma. Mas aqui dentro tem pessoas que estão com feridas na alma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é maluco. Ele não vai falar sobre relacionamento no lugar que não precisa melhorar o relacionamento. Ele não vai falar de mesa no lugar que ainda tem mesa com cadeiras vazias. Jesus não colocou a 13ª cadeira naquele lugar. Por quê? Porque a cadeira e a mesa já estava preenchida. Mas aí ele falou assim, ó: ide e fazei o quê? Discípulos. Ide e leva sempre uma cadeira vazia, porque sempre terá lugar nessa mesa. Porque discípulo é chamar alguém para sentar à mesa. E sabe o que está acontecendo hoje? Na mesa que gera expectativas, você está sempre sujeito a 99,99% a ser frustrado. Na mesa que gera expectativas, você sempre está pronto a ser frustrado. Na mesa que é para gerar convicção de propósito, direcionamento e destino, a frustração vai servir de ensinamento e preparo para alcançar o seu destino. Então é diferente. Porque numa mesa que só gera expectativa quando você é frustrado, a primeira coisa a fazer é querer parar. Mas numa mesa que gera a convicção de chamado, propósito e destino, a sua frustração vai servir de amadurecimento para que você suba ao próximo nível, se alinhe para viver um propósito e alcançar o destino. Mas isso só vai acontecer sentado com um discípulo de Jesus para te dizer: essa frustração que você sofreu foi para te amadurecer, para quando tu alcançar o teu chamado, as feridas que te causarão, não é porque não gostam de você, mas é porque nunca conheceram o amor que você carrega de Jesus. E você vai servir de ferramentas para poder ele te ferir e você abraçar. E a partir do teu abraço com amor, ele vai ser constrangido com o amor e o perdão que você carrega. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele estava em Lodebar, lugar do esquecimento, lugar onde nada dá certo, lugar que nada dá fruto. Mas a fidelidade de Davi
a Jonatas, mostrou que ainda que os inimigos matariam a descendência do próximo rei, Davi não estava preso a esses valores. Davi estava preso a demonstrar a fidelidade do amor a Jonatas. E mostrou Mefibosete: eu te amo, porque a minha fidelidade, da renúncia e da perseguição do seu avô, não mudou o amor que eu tinha pelo teu pai. Pelo contrário, fortaleceu para te botar à mesa comigo. Amém? Eles cantaram hoje, né? Mas vamos lá, já cantaram, aí quebra a expectativa. A mesa revela o coração de Maria e demonstra a visão de mundo de Marta. A mesa revela o coração de Maria e revela a visão de mundo de Marta. Quantas Martas estão dentro da igreja parecida com Maria? Mas quando essas Martas parecidas com Maria, chamada para a mesa, ela é revelada. Vamos lá? Lucas capítulo 10, versículo 38. O corre do mundo revela as Martas. O abre mão das convicções revela Maria. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que parece Maria e é confrontada, as convicções elaboradas de Marta se revela pelo mundo terreno. E as convicções de Maria revelam o viver, o eterno. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ela ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. A sua agenda está lotada, né? A sua agenda está lotada. Você já está pensando amanhã no seu empreendimento. Você já está pensando o que você vai fazer. Você já está pensando que você precisa multiplicar. Isso tudo faz parte, desde que seja secundário. Secundário não é aqui, secundário é aqui. Primário, a gente vai entender. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. 41. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. 2. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Chamando a nossa atenção, o seu serviço bem elaborado não representa só Maria. Pode ser Maria fazendo um serviço bem elaborado. Mas a pergunta que você deve fazer a si mesmo, dentro de você mesmo: será que eu estou vivendo querendo mostrar Maria, mas eu estou preocupado simplesmente em viver como Marta, cumprindo uma escala? Será que eu simplesmente quero fazer um processo acontecer como Marta? Porque quando Maria resolve sentar aos pés de Jesus,
Maria começa a receber da eternidade para viver a eternidade e reproduzir a eternidade. Marta está vivendo o terreno para viver o terreno, para reproduzir o terreno. Aqui é uma casa espiritual, para poder você viver o espiritual, reproduzir o espiritual, e o espiritual fazer o natural produzir através de você. Então é o espiritual prosperando aquilo que precisa ser prosperado em você. E não é o natural movimentando o espiritual para a prosperidade, para as coisas acontecerem. Não, é o sobrenatural movimentando o natural e o natural reproduzindo o espiritual e o espiritual derrubando as naturezas naturais para que aquilo que você vive ou projetou segundo a vontade de Deus aconteça. Mas aonde isso vai ficar claro? Aos pés de Jesus. Alex, eu estou aos pés de Jesus. Eu tiro 1 hora de oração de joelho. Alex, eu estou aos pés de Jesus. Eu faço um propósito de oração. Alex, eu estou aos pés de Jesus. Eu leio a Bíblia e medito nela. Verdade. Isso é só uma das coisas a fazer. Mas quantas vezes esse mês você sentou à mesa para ouvir de um discípulo de Jesus, aonde o seu caráter e o seu comportamento é confrontado? Não é uma palavra para reteté, não. Fica tranquilão. Por quê? Eu gosto dessas reflexões, porque quando eu olho pro autor de 70% aí, do Novo Testamento, na maioria das vezes, quando Paulo senta para aconselhar, ele vai tratar caráter e comportamento. Ele não vai falar para você orar. Ele vai tratar. Ele vai dizer. E tem coisas que você lê a Bíblia, acha que é o Espírito Santo, mas pode ser o seu emocional, boicotando o seu racional, justificando as atitudes que você tem tomado, os comportamentos que você está tomando. Aí você pode também pegar a psicologia para poder explicar isso. Mas é melhor sentar com o espiritual à mesa, porque ele vai sentar do teu lado. E ele vai falar, cara, eu identifico em você que você precisa mudar isso, isso e isso. Vamos fazer um exercício? Não, mas eu não sou assim, não. Aí tem o que você diz que é, o que as pessoas dizem que você é e o que de fato você é. Aí a psicologia vai te ensinar isso. Por quê? Porque você vai enxergar todos os seus defeitos com uma justificativa de história de vida, de comportamentos. Mas quando um servo de Jesus senta à mesa com você e ele fala para te confrontar, não é para te diminuir, mas é para te direcionar. Então, quando eu conversei com a Lohane, eu falei para ela, Lohane, eu sei como é, porque eu também sou assim. E você está fazendo isso, por isso, isso, isso. E para mim, para você é algo natural, porque nós somos assim. Mas quando alguém está dizendo, é um alerta de que precisamos mudar o comportamento. Foi ou não foi? Por quê? Porque alguém senta comigo e fala assim, Alex, essa fala que você usou não foi correta.
essa forma que você falou não foi correta. Não é, pastor Carlos, não é, pastor Humberto? O que você falou, da forma que você falou, não foi correto. E está tudo bem para mim. E uma vez eu falei, cara, eu tenho que melhorar por isso. Ninguém me ensinou, ninguém me disse isso, ninguém me falou isso. Eu não tenho problema de falar e chorar. Por quê? Porque o que eles estão falando é uma verdade que está me machucando. E o que está me machucando está me confrontando. Porque eu preciso ser alinhado. Eu preciso viver o meu propósito. E eu preciso chegar ao meu destino. Mas eu preciso de pessoas que dizem para mim o que eu preciso ouvir. E eu preciso me colocar à mesa de pessoas que têm coragem de me dizer o que eu preciso fazer. Na mesa, não é para formar um crente que vai receber tudo. Mas na mesa, é para gerar um justo que sacrifica tudo que já tem pelo propósito que descobriu. Fiquei pensando nisso que vem na minha cabeça. Na mesa, não é para me formar um crente para receber tudo que eu desejo. Mas na mesa, é para gerar em mim um justo, que está disposto a sacrificar tudo que eu já tenho, para viver o propósito que eu descobri. Então isso me consome todos os dias. Porque de uns anos para cá, eu chego aqui e eu fico pensando, cara, o que eu posso fazer para poder me aproximar do Marcos? Eu chego em casa e eu deito a cabeça, minha mente não para, e eu fico pensando, cara, como que eu posso para poder desenvolver fulano? Senhor, me dá uma estratégia para poder pegar ciclano e levar eles e eles enxergarem o destino. E eu andando um dia, trabalhando, o Daniel me manda uma mensagem e fala, cara, mano, já está me dando ansiedade porque eu não sei o que fazer para que a igreja desenvolva. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o nosso propósito, a gente quer agarrar todo mundo e levar para o mesmo lugar e falar, cara, vem comigo, vamos, eu descobri. Foi isso que aconteceu com o André. Quando André encontra Jesus, ele já sai correndo para falar para o irmão, olha, eu encontrei ele. Quando a mulher encontra com Jesus no poço, ela já sai dali, eu encontrei. Meu Deus, eu não posso ficar quieto, eu encontrei meu propósito, tu encontrou o teu propósito, tu sabe o teu chamado? Não sei. Cara, vamos tentar, vamos orar, vamos estudar, vamos buscar. Eu preciso fazer com que você encontre o teu propósito. A mesa de Jesus. Pensando nisso, Jesus é crucificado. E ele tinha acabado de sair da mesa. Ele tinha acabado de sair da mesa. E quando ele vem e começa a aparecer aos seus discípulos, ninguém voltou para a mesa. O que deveria acontecer? Cara, Pedro deveria olhar e falar, rapaz, vamos lá na casa daquele homem, de novo onde teve a última ceia lá com Jesus. Vamos voltar para o mesmo lugar. Vamos nos reunir. Não aconteceu. Se espalharam de novo. E quando Jesus, ele vai atrás dos discípulos, ele
ele não apresenta a cruz, ele apresenta a mesa. Porque a cruz não era o lugar dos discípulos, a cruz era o lugar do Cordeiro. O lugar dos discípulos era a mesa. Então, quando Jesus começa a aparecer, Jesus começa a chamar todos eles novamente para a mesa. E vai os dois no caminho de Emaús. E Jesus vai andando com ele. E Jesus só se revela a eles aonde? Na mesa. O coração estava até queimando, mas Jesus não se revela. Quando senta na mesa, ele parte o pão e mostra, volta para a mesa. Não é para a cruz eu já fui. O lugar de discípulo é na mesa. Jesus não veio mostrar a cruz, Jesus veio mostrar a mesa. Porque o sacrifício já havia sido pago pelo Cordeiro. Agora, a mesa é o lugar de relacionamento de um pai para filho. Por quê? Porque quando Jesus vem e se apresenta, Jesus não revela Deus, Jesus revela Pai. E pai tem relacionamento com o filho na mesa. Pedro está pescando, meu filho, vem para a mesa, traz o peixe, vamos assar o peixe. Por quê? Porque eu só converso contigo na mesa. Você está disposto a abrir a porta, como aquele homem, que a Bíblia não diz quem é, abrir a porta da sua casa, preparar a mesa, botar os talheres, limpar tudo, e com o coração queimando, com aquela expectativa. Hoje eu tenho um encontro com um discípulo de Jesus. O que Jesus vai revelar através desse encontro para mim? Quando eu marco um encontro com a Tayane, o William, com a Nathalie e o Leone, o meu coração fica transbordando. Fala, cara, eu era um desacreditado na minha família. E eles diziam que eu ia para o tráfico quando a minha mãe estava. E quando eu saio de casa, eu saio, Senhor, tu preparou uma mesa. Tu preparou uma cadeira. Tu preparou pessoas dispostas a ouvir o que eu tenho a dizer. Porque um dia eu entendi o meu propósito. Eu saio dali com o meu coração transbordando. Porque de um desacreditado, hoje eu estou falando para a noiva. De um desacreditado, eu estou compartilhando com a noiva o que está queimando no meu coração. Mesa, relacionamento. Quando Jesus veio apresentar a mesa, Ele veio apresentar aquilo que se perdeu no Éden. A expectativa de um pai de encontrar um filho e o filho sair correndo para abraçar. Se quebrou no Éden. Jesus, quando chama os seus discípulos e começa a apresentar um pai, Jesus estava dizendo assim, ó, na mesa, o meu pai vai se assentar com você, vai sarar as suas feridas, mas mais importante do que isso, Ele vai te botar de novo para viver um propósito, alinhar o destino para alcançar o seu chamado. Quantos vêm para a igreja, para um culto, um louvor bem tocado, uma expectativa, mas está pensando amanhã no trabalho, esquece o teu trabalho, Deus está te chamando para a mesa, porque Ele não quer ser teu Deus, Ele quer ser teu Pai. Mestre, como nós vamos orar?
Vou te ensinar a orar. Pai Nosso. Mestre, como nós vamos orar? O pai que se perdeu no Éden, eu trouxe de novo. E agora, ele é nosso. O pai que Adão quebrou e rejeitou, eu trouxe de novo. Preparei uma mesa. E agora, eu e ele, repartiremos o pão e vamos dividir o vinho, porque o pai é nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua casa. Sabe por quê? Porque ele está se apresentando como pai. Aquilo que é reino para quem está fora é casa para quem está dentro. Aquilo que é reino para quem ora fora da mesa é casa para quem está na mesa. Aquilo que era reino para Mefibosete em Lodebar, agora é casa, porque ele foi trago para a mesa. Na mesa. Alinhado. Com propósito. É você viver com uma chama tão intensa dentro de você que os desafios serão superados, porque aquele desafio vai ser apenas para te amadurecer, para te conduzir ao teu destino. Amém? Vamos da cabeça. Suba cá, Fernando. Fora da mesa. Tanto que eu trabalhei, É isso aí, tanto que me desgastei. Fora da mesa é isso. Tanto que o sol me queimou. Olha o que acontece fora da mesa. Cuidando da vinha que não era minha. Volta de novo para o mesmo lugar. Do primeiro, sempre aí. Tanto que eu trabalhei. É assim ou não é que tem alguém aqui me vivendo? Desgastei, tanto que o sol me queimou. Pensa nisso aí para você mesmo. Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor. Tá procurando o seu valor? Tentando te impressionar. Só na mesa você vai ser. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Olha só. Em casa. Será que um dia eu venha ser suficiente? Depois de trabalhar, se desgastar. Aí ela pergunta, será que um dia eu vou ser suficiente? Na mesa de Jesus, com os discípulos, você, do jeito que está, é suficiente. Machucado, desamparado, ferido, decepcionado, você é suficiente nessa mesa. Por quê? Porque o processo da mesa vai mostrar para você que os valores do mundo não preenchem o espaço do buraco que existe com a ausência do relacionamento do Pai. Vamos nos colocar de pé? Tanto que eu trabalhei.